Jorge, fica aqui comigo que eu tenho mais uma. Lombardi, vem cá, por favor, que eu tenho uma polêmica e eu quero saber a opinião de vocês. Vou colocar vocês agora nessa polêmica. Entra aqui, Renato, que é o seguinte. Moradores e frequentadores de um parque estão criticando uma pintura que foi realizada no local. A pintura no chão se assemelha à suástica, ao símbolo do nazismo. Coloca a imagem, só a fotografia, por favor. Eu quero que você, Lombardi, dê a sua opinião. Essa é a praça. Foi uma coincidência ou isso relembra mesmo a suástica, o símbolo do nazismo, o símbolo do Hitler, que matou milhões de pessoas diante das suas ideias de raça superior? Um dos episódios mais tristes, se não o pior episódio da humanidade nos últimos anos. Olha só, agora numa visão mais aberta, você acha que isso lembra mesmo a suástica, tem que pintar de outra cor ou mudar isso? Ou você acha que é forçação de barra? Ô, Gotino, estão vendo pelo em ovo, é muito mimimi. O que você pensa do assunto? Eu quero a sua opinião. Vamos fazer o seguinte, roda a reportagem, na sequência eu trago o Lombardi e Jorge Wilson para a conversa. Foi através de redes sociais que a reforma do piso dessa área do Parque Farroupilha virou uma dor de cabeça para a Prefeitura de Porto Alegre. As cores e os traços desenhados são semelhantes com o maior símbolo nazista. Renato, que é descendente de judeus, se sentiu incomodado ao passar pelo local. É até espantoso que isso seja possível ser feito nesses moldes atualmente, porque a gente sabe que é uma recuperação de um piso que foi feito na comemoração de 100 anos da Revolução Farroupilha, em 1935, que teve delegação alemã, que já estava sob o comando de Hitler desde 1933. Então, a gente sabe também uma política do Vargas à época que era um tanto dúbia em relação ao fascismo alemão e italiano. E aí essa recuperação com essas cores, que são exatamente as cores do Terceiro Reich, é impossível tu chegar aqui e olhar e não perceber a extremamente estranha coincidência. De acordo com dados históricos da Segunda Guerra Mundial, o ano mais cruel para os judeus foi o de 1942, quando em apenas 3 meses a Alemanha nazista exterminou aproximadamente 1,5 milhão de pessoas. Agora, em uma das notas emitidas pela Prefeitura, é dito que a reforma do piso é feita com base em um desenho existente nesta mesma área em 1943, um ano após o massacre do povo judeu. Coincidência ou não, o desenho deixa dúvidas se tem relação com o nazismo ou se é apenas uma coincidência. Por meio de nota, a Prefeitura de Porto Alegre disse que, uma vez identificada qualquer alusão a elementos nazistas, serão estudadas formas de alterar ou remover o desenho. Fabricar, comercializar, distribuir ou veicular símbolos, emblemas, ornamentos, distintivos ou propaganda que utilizem a cruz suástica ou gamada para fins de divulgação do nazismo é considerado um crime com pena de 2 a 5 anos de prisão. A reforma foi finalizada em fevereiro de 2020, mas só agora o assunto veio à tona. Olha aí, minha gente. O que você pensa, Jorge? Você vê semelhança com o símbolo da suástica ou você acha que é um exagero das pessoas? Gotino, não tem exagero algum. É bem claro, mostra assim, lembra aquilo que você falou, né? Uma história tão triste para a humanidade. Então eu acho que o poder público, no momento que incomoda o cidadão paga os seus impostos e tem direito a contraprestação com qualidade. Quem comanda o poder público é a população. A administração de uma cidade, ela tem que ser gerida prevalecendo a vontade popular. E se a vontade popular é de retirar, que retire imediatamente, Gotino. Renato? Não, para mim a suástica. Essa história de falar que em 1943 tinha um desenho igual e que foi feito em 1943, eu não vi de 43. Porque se eu visse 43 também, é a suástica. Tem que apaga isso. Quem que mandou fazer isso aí? Quem é que... Eu acho que o engenheiro que projetou isso falou, vem cá. Isso aqui é uma suástica. E a gente sabe muito bem que no Rio Grande do Sul, infelizmente, tem muita gente ainda que continua adorando o homem que mais matou neste mundo, mais provocou uma tragédia no mundo. Porque é só visitar, eu estive visitando um campo de concentração de Auschwitz. Se você entra, é um negócio que você sai de lá arrasado. Isso aí, para mim, é a suástica, sem dúvida nenhuma. Olha, E você? Eu acredito que é muito parecido. E para que isso? Tem que tirar a pintura e faça uma pintura que não remeta a essa lembrança
trágica, triste da história da humanidade, onde milhões, eu falei milhões de pessoas morreram. O Jorge Wilson falou muito bem. Se incomoda a população, algumas pessoas que frequentam a praça, já é suficiente para você mandar trocar essa pintura. Desnecessário isso, a gente está discutindo nazismo. Me dá vontade, olha, quando o cara, outro dia apareceu um cara numa lanchonete com a suástica aqui, ó, foi preso, você lembra disso? No Rio de Janeiro nós vimos inclusive um homem que tinha dentro de casa, na semana passada a gente botou uma matéria. Milhões ele tinha, absurdo, 25 absurdo. milhões em roupas, fardas, armas originais da Alemanha da época do nazismo. É um dos episódios mais tristes da humanidade e tem gente que valoriza isso, pelo amor de Deus, triste demais.